Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha. Está começando agora mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. Tudo bem, Mac? Beleza, Chico. Estou de camisa vermelha. Na verdade, eu queria uma camisa vermelha e preto, mas como você está de preto, vai dar onde a gente queria, né? Deu certo, né? É um momento muito especial para os rubro-negros, mas um momento especial também para o convidado do nosso programa de hoje, Mac. Ele não é rubro-negro, ele é alvinegro, mas ele está feliz porque o Santos está de volta à primeira divisão do Ah, Campeonato legal. Brasileiro. É. Hoje nós vamos receber aqui no nosso programa o professor doutor Gustavo Dias, que é sociólogo, professor de sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes, é professor permanente do PPGH e do PPG-SAT, também da mesma universidade, é doutor em sociologia pela Universidade de Londres e pesquisador no campo das mobilidades humanas e regimes de fronteiras, além, claro, de torcedor ilustre do Santos. E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Mac. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês no podcast. Beleza. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o tema da imigração, né? Vamos comentar um pouco sobre esse cenário para brasileiros, algumas questões que linkam com a atual eleição dos Estados Unidos também, qual que é a perspectiva para os imigrantes, né? Vamos comentar sobre isso hoje aí. Mac, você já quer começar a trazer um primeiro tópico para o Gustavo? Falar sobre a pesquisa dele, o que ele discute? Então, acho que a gente pode começar por aí, Gustavo. Como você iniciou seus estudos sobre imigração e depois a gente caminha para as questões mais específicas, né, Chico? Tá joia. Bom, o início da minha pesquisa mais especificamente lá atrás no mestrado, ela foi centrada na migração, uma migração mais histórica. Eu estudava a migração de teutos brasileiros para o Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o impacto das políticas educacionais do governo Getúlio Vargas nessas populações que recebiam suporte econômico, suporte cultural e apoio educacional do governo alemão, particularmente do segundo e do terceiro Reich, né? Então eu comecei meus estudos em imigração, começa lá no mestrado, na UFSCar, em pesquisa de campo que eu fiz em Santa Catarina. Depois, ao final do mestrado, foi um processo bastante desgastante, acho, sobretudo com a orientação, e a dissertação ela tinha dado bons resultados, ela trazia algumas documentações, algumas análises inéditas que a banca ela havia indicado para publicação e a FAPESP havia aprovado, porém meu orientador não quis assinar a publicação, então eu acabei abandonando o mestrado. O mestrado não, acabei abandonando a carreira acadêmica que eu estava construindo e fui fazer curso de gastronomia, que era acho que era a principal paixão que eu tinha, né? Fiz esse curso de gastronomia e depois fui embora para a Inglaterra, onde meu irmão mais novo já morava há um ano. E aos poucos eu acabei entrando num restaurante para trabalhar. Primeiro como auxiliar de uma sessão de sobremesas, e depois eu virei chefe da sessão. E nesse período que eu trabalhei dentro da cozinha do restaurante, eu acabei conhecendo muito... E o período que eu morei em Londres foi onde eu tive um maior contato com brasileiros indocumentados, né? Eram brasileiros que estavam, sobretudo do Triângulo Mineiro, eles estavam em Londres, e então foi um período de convivência muito intensa no trabalho e na vida social. E esse período foi um período em que eu acabava, principalmente após o expediente no trabalho, quando eu estava voltando para casa, eu tinha sempre um caderno que eu ia fazendo notas,
E aí, num dado momento, eu peguei essas notas e compilei elas num texto e mandei para uma revista no Brasil, a Revista de Antropologia Urbana da USP, e o artigo ele foi aprovado, e foi um momento em que o chefe de cozinha do restaurante que eu trabalhava, que era um kosovar refugiado de guerra, ele comentou comigo que ele achava que eu poderia fazer, como eu já estava estudando inglês, eu deveria fazer um curso de cozinha na Inglaterra mesmo, para ter titulação e começar a carreira para valer dentro dos estágios de chefe de cozinha. Só que tinha saído o artigo e eu falei para ele, olha, eu acho que eu vou voltar para a academia, né? Assim, é uma coisa que eu falo abertamente para a Esther, que eu acho que eu me arrependi de ter tomado aquela decisão naquele momento, porque eu acho que foi o melhor emprego que eu já tive, né? E aí acabei, então, nessa época, o restaurante, eles precisavam também de um garçom que tivesse bastante domínio da cozinha, e aí ele comentou, olha, eu vou te mandar então para o floor, que é o piso onde trabalham os garçons, porque eles estão precisando de um garçom que tenha bastante domínio dos pratos e da cozinha, para você vai ser melhor para você desenrolar mais seu inglês no contato imediato ali com clientes. E aí eu fui para o floor, trabalhei mais um período, e aí depois fui trabalhar numa escola, e nesse meio tempo eu prestei o doutorado, que foi quando eu comecei a estudar para valer. Aí esse pessoal que eu conhecia, eles me abriram a porta para trabalhar a migração com eles, estudar a migração indocumentada de brasileiros em Londres. Então, a pesquisa ela surge daí, é o período que eu fiz o doutorado, entre uma pesquisa exploratória, que foi esse período antes de entrar no doutorado, e o doutorado foram aí 6 anos de pesquisa, que depois se desdobrou na região de Lisboa e no Triângulo Mineiro, né? Então, aí depois apareceu a Unimontes, cá estou, e aí eu já não tenho mais, desde então, eu não tenho feito mais a pesquisa de campo propriamente dita, por questões de pesquisa mesmo. Tenho me envolvido a outras questões que no doutorado ficaram em aberto, particularmente a questão de pensar esse fenômeno numa ordem histórica, que é uma questão que ainda é muito falha no campo dos estudos migratórios brasileiros. E aí acho que esse é um dos motivos também foi fazendo eu caminhar em direção ao PPGH, né? E aí eu tenho trabalhado desde então, desde a pandemia, eu comecei a trabalhar mais com a questão da imigração de brasileiros para os Estados Unidos, mas mais uma pesquisa documental, né? Não documental, mas uma pesquisa de dados, né? Análise de dados, que é o que eu tenho feito agora, no momento, enquanto eu acho que não é a hora para voltar a campo, né? Mas eu acho que o caminho foi mais ou menos esse, assim, brevemente, né? Legal, professor Gustavo. Olha, já trazendo então para esse tema que você chega a mencionar aí, sobre a relação Brasil e Estados Unidos, nós acompanhamos, né, recentemente o processo eleitoral norte-americano. O resultado foi favorável ao Donald Trump. E como é que você analisa, você como pesquisador da área, o que vai mudar, se é que algo vai mudar nessa relação Brasil e Estados Unidos no que diz respeito aos imigrantes, né? Como que o que já estava acontecendo nesse cenário e quais são as perspectivas, se é que dá para refletir sobre isso agora? Olha, eu acho que em relação à eleição do Donald Trump, ela tem eu diria assim que ela tem uma questão, um impacto migratório mais amplo que sobrepassa a questão migratória brasileira, né? O que vai envolver a migração brasileira é o presidente que a gente tiver aqui, ou, aliás, esse presidente que a gente tem agora, levando em conta que você tem aí pelo menos 2 anos de mandato dele, que vai casar com os dois primeiros anos de mandato do Trump, né? Em relação à migração de forma geral, para mim, eu tenho uma leitura que ela é a seguinte:
a política migratória dos Estados Unidos, ela não é uma política migratória. É óbvio que ela tem intensidades diferentes entre democratas e republicanos, não vou negar isso, né? Sobretudo porque a gente tem uma figura de extrema-direita de volta ao poder extremamente racista e com falas perigosíssimas que a gente viu desde lá da pandemia, quando ele dava nacionalidades ao vírus, né? Há aquela situação que a gente presenciou e ainda presencia de crianças, filhas de imigrantes presas em jaulas, né? Até hoje a gente tem cerca de 1.300 crianças latino-americanas que não foram colocadas, não encontraram os pais ainda, né? Daquelas crianças que foram separadas. Mas eu acho que é uma questão que ela sobrepassa republicanos e democratas. Não acho que os democratas eles sejam tão menos pior assim, né? E isso a gente tem dados, inclusive se a gente pensar o Obama ele ganhou o apelido de chefe de deportações, porque ele vai deportar mais de 3 milhões de pessoas. O governo Obama é o governo que mais deportou. O governo Biden, por exemplo, que é o que eu tenho acompanhado pelo aeroporto de Confins, ele deportou mais do que o Trump e segue deportando, né? Então, eu acho que a perspectiva, a política migratória do Trump, ela foi uma política migratória que ela iniciou por uma parte diferente da do Biden. O Biden ele trabalhou de forma muito acentuada o que a gente chama de externalização das fronteiras. Ou seja, a preocupação dele não estava inicialmente tanto no muro, mas países como os Estados Unidos ou a própria União Europeia, eles têm uma política de externalizar fronteiras. Então, eles fazem o quê? A fronteira, ela não é um espaço físico, né? Se você for pensar, quando a gente trabalha no campo de estudos migratórios, a fronteira ela é um espaço de interação, é um espaço político. Então, por exemplo, quando você pensa o governo Biden, o que ele foi fazendo através da Kamala, que era a vice-presidente dele, que é a vice-presidente dele? Eles foram externalizando a fronteira. Então, eles foram puxando a fronteira para dentro da América Latina, porque a ideia é você frear esse pessoal antes deles, essa população antes mesmo deles saírem. Acho que aquela frase que foi famosa dela quando ela vai na Guatemala em 2021, que ela diz para as pessoas não irem para os Estados Unidos. Então, ali você tem uma série de acordos em que você começa a frear as pessoas. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos, né? Se a gente olhar a Inglaterra, ela estava tentando fechar, eu não sei em que situação está, eu acho que não foi para frente, mas ela estava tentando fechar um acordo com Ruanda, em que todas as pessoas que entrarem no Reino Unido para pedir asilo político, eles vão ser levados para Ruanda para que o caso seja avaliado ali. A Austrália ela faz a mesma coisa. A Austrália, por exemplo, as fronteiras australianas, ela não está naquela grande ilha. Ela está em ilhas menores para fora daquela grande ilha. Então, toda embarcação que chega, ela é parada logo ali para que não entre no território. Isso é externalizar a fronteira. Isso é o que os Estados Unidos vêm fazendo, só que isso não dá ibope. Então, você ir a Guatemala, você ir ao México, você mandar delegações ao Brasil, mandar delegações ao Equador, fazer acordos políticos, como a Câmara fez entre o Equador e a Colômbia para segurar venezuelanos, isso não dá ibope, porque dá ibope, o que espetaculariza é o muro. O muro é um grande espetáculo, o muro é uma instituição. E é uma instituição que ela, desde o início dele, pelo Bush pai, ele é uma instituição que serviu a democratas e republicanos, inclusive trabalhando juntos, né? Quando você tem o 11 de setembro, que em 2005 o Bush filho ele passa um ato de reforçar o patrulhamento e intensificar a construção do muro, ela é uma lei bipartidária em que o Obama e a Hillary Clinton, que estavam no Congresso, eles apoiam. Então, isso é um trabalho que ele não é de um ou de outro. Eu acho que é uma visibilidade. O que o Trump fez foi apostar no muro, porque isso dá voto. Né? É típico desses tipos de governantes. Né? Então, ele investiu mais no muro com a intenção de chamar a atenção. Só que ele sabe que a questão não está no muro. A questão está também na externalização das fronteiras. E foi o que ele fez
durante o primeiro mandato dele. Por exemplo, se você pensar tanto governos, se a gente pode chamar aquilo de centro-esquerda, como o do López Obrador no México, ou de extrema-direita, como o do Bolsonaro, trabalharam ao lado do Trump para segurar, por exemplo, venezuelanos e brasileiros. Então, ele também sabe que ele tem que trabalhar na fronteira e sabe que ele tem que trabalhar na externalização. Só que ele sabe aonde é que dá voto e aonde é que dá visibilidade. Então, eu acho que de forma geral, as políticas migratórias elas devem intensificar em termos de visibilidade na fronteira, mas não quer dizer que ele vá ficar restrito ali, como ele anunciou ao longo de toda a campanha dele. Ele vai seguir uma agenda que é quase uma agenda estatal. Ela sobrepassa republicanos e democratas, né? Só que ele sabe aonde dá maior visibilidade, né? Ô, Gustavo, dá para você dizer para nós como é que se dá essa deportação? As pessoas são identificadas, são comunicadas ou retidas, e daí tem um prazo para embarcarem de volta? Como é que se dá isso, pensando no dia a dia concreto das pessoas? Essa deportação que a gente acompanhou mais, sobretudo na pandemia, ela foi através de uma lei ela é uma lei que já existia, ela havia sido suspensa, ela voltou novamente, que é a Título 42. Então, ela é uma lei que essa Título 42 ela tem uma questão sanitária, supostamente proteção sanitária. Então, ela permitia com que os Estados Unidos, essa pessoa que fosse pega logo na fronteira, ela não teria chance de entrar na corte para tentar solicitar asilo ou refúgio. Então, ela era automaticamente mandada para, vamos dizer assim, abrigos. Ela não era julgada, colocada em aviões fretados e mandado de volta para os seus países. E nem sempre mandado de volta para países, né? Você tem casos, por exemplo, de 33 crianças brasileiras, filhas de haitianos, que migraram para o Brasil e subiram, cruzaram toda a América do Sul e América Central em direção aos Estados Unidos. Quando chegaram aos Estados Unidos, eles foram pegos. Essas 33 crianças, filhas de haitianos, mas que não tinham nacionalidade haitiana, tinham só nacionalidade brasileira, foram todas mandadas para Porto Príncipe, no Haiti. Você teve o caso, acho que de um angolano, que eles olharam a cor da pele e mandaram para o Haiti também. Então, você tem essa série de violências que foram feitas. A questão da deportação, você tem a pessoa que ela é pega por atravessar a fronteira, ela fazer a travessia da fronteira sem autorização, ela tem um direito a responder. Então, muitas vezes, ela ganha aquela tornozeleira, ou, se você pensar, por exemplo, que eu conheço um pouco mais no caso da Inglaterra, ela recebe uma intimação para ela voltar para a corte para ser julgada depois de um determinado tempo, né? Só que essa pessoa, muitas vezes, ela fica livre, porque é extremamente custoso. Então, você confia que a pessoa ela vai retornar. Muitos dos brasileiros que eu acompanhei, eles não retornavam quando eu estava na Inglaterra, e não é exclusivo de brasileiro, de forma geral, ninguém vai retornar. Você já sabe o que está te aguardando ali, né? Agora, você tem esses que estão em centros de detenção também. Então, esses que já estão presos e esperando a deportação. Então, eles ficam em centros de detenção, aguardando o retorno, né? E que é o que a gente viu de forma muito, muito clara durante a pandemia, né? Ou seja, o que você fez, que eu quero dizer, durante a pandemia e durante o Trump e do Biden, você acelerou esse processo. Então, isso, por exemplo, ele viola acordos internacionais, porque a pessoa ela tem um direito a solicitar a permanência no país. Sobretudo porque essas pessoas estão saindo de áreas violentas, você não sabe sob que condições a pessoa está ali, né? E aí você simplesmente bota ela no avião e devolve, o Estado ele viola acordos internacionais de imigração, de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade.
A quem caberia fiscalizar? A quem poderia se reclamar dessas violações? A ONU? A ONU, que aí a A gente... ONU nunca esteve tão frágil, né? Quer dizer, uma série de violações são praticadas, né? Quando a gente fala ONU, a primeira coisa que me vem agora à cabeça é Gaza, né? A gente vê o que está acontecendo ali. Então, seriam esses acordos, esses países firmam acordos. Mas você tem também a questão de acordos bilaterais. Então, por exemplo, se você pensar essa deportação de brasileiros que a gente está vivendo até hoje, avançou o governo Bolsonaro e vai o governo Lula dentro. Ela passa por acordos bilaterais. Então, por exemplo, o Brasil, durante o governo Fernando Henrique, e sobretudo os 2 mandatos do Lula, eles conseguiram firmar uma série de acordos bilaterais visando proteção de brasileiros no exterior. Então, houve momentos, por exemplo, em Portugal, em que você teve uma legalização de brasileiros em massa, né? São acordos bilaterais que eles passam por questões econômicas. A gente não pode esquecer, por exemplo, no governo Lula, o Brasil estava na crista da onda com o boom das commodities, né? Então você tinha europeus querendo vir ao Brasil. Então isso facilita esse acordo. Em 2006, se eu não estou enganado, o Lula ele consegue derrubar deportação de brasileiros por voos fretados. Então, você tinha deportação de brasileiro, mas não mais em voo fretado. Né? Então, esses brasileiros, por exemplo, eram pegos, sei lá, na Inglaterra ou em qualquer outro país, que ele não pode ficar, eles eram colocados em voos comerciais, em vagas de voos comerciais, e voltavam ao país. Mas você tinha acabado com esses voos fretados, que é o que a gente vê em Confins. O Bolsonaro, em 19, ele, se eu não me engano, um pouco antes dele, com o Temer, você começa essa queda. Não é muito claro o motivo. Eu fiz pesquisas, o que tem são informações, mas que eu não consegui aprofundar, de que você teve forte pressão econômica sobre o governo brasileiro para que ele aceitasse isso. Então, é quase que uma decisão unilateral. E aí você começa uma série de violações promovidas com brasileiros. Por exemplo, esses brasileiros, quando eles são pegos, eles não têm passaporte. Então você não pode, ninguém de nós 3 aqui, ou qualquer outra pessoa, se estiver fora, você volta ao Brasil se você não tiver passaporte. Você não volta. Só que foi feito um acordo em que a embaixada brasileira ela emitiu um documento para essa pessoa voltar. As pessoas elas não precisavam voltar com teste de Covid. Eu não sei se vocês se lembram, mas o governo brasileiro ele era extremamente rígido. Você tinha que ter um teste de Covid feito, não me lembro se era até 48 horas antes, senão você não entrava no Brasil. O governo ele derruba isso para deportar, para acelerar essa deportação. Então, isso indica o quê? Um acordo unilateral do Brasil com os Estados Unidos. E aí é aquela famosa passar boiada, né? O Brasil ele simplesmente abaixa a cabeça e ele vai aceitando. Então você teve pessoas que foram infectadas nessas detenções, pessoas que chegaram com Covid, trouxeram Covid, pessoas que chegaram sem passaporte. O governo ele foi extremamente frágil nesse acordo unilateral. Então, ao contrário de outros países, como, por exemplo, a Guatemala, num dado momento em que ela foi mais dura com o governo dos Estados Unidos. Ela não aceitou facilmente isso, né? Essa vinda, esse retorno de guatemaltecos para o país. Então, isso envolve também as relações bilaterais entre os países. Professor Gustavo, você menciona aí a atenção que dá ao espaço do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, né? Tem sido aí ponto de destino, de retorno. Tem alguma razão para ser lá especificamente? Olha, o que a gente tem de informação é uma informação vaga de que Minas Gerais é o principal estado brasileiro
de migração para os Estados Unidos. Tem aquela fama, a fama que o governador Valadares carrega, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. O pessoal de lá vai muito para os Estados Unidos, até falam de governador Valadólares, né? Isso, tem governador Valadares, tem o Triângulo Mineiro, né? Então você teve essa argumentação de que, olha, Minas Gerais é o principal estado, então esses aviões vão voltar, esses aviões vão até Minas Gerais. Só que essa informação, ela por exemplo, é passada pelo próprio aeroporto de Confins, mas eles não têm mais informação do que isso, e nem se você procurar, por exemplo, em jornalistas que acompanharam o início da deportação, você tem maiores informações sobre isso. O fato é que isso não é verdadeiro. Por exemplo, você tem casos e casos que foram apontados de imigrantes, por exemplo, de Rondônia, do Acre, de São Paulo. Então, é uma população que foi devolvida. Então, eles chegaram ali em Confins. Você imagina, uma pessoa ela é deportada, ela sai com a roupa do corpo. Aí você fica tudo para trás. Tudo, né? Eu lembro que quando eu trabalhava num restaurante, tinha um rapaz, ele era do interior do Pará, e ele já estava se preparando para voltar. E ele falava para mim, não, eu deixo uma mala pronta, porque se eu for deportado, as pessoas que moram comigo, elas sabem que elas têm que tentar levar essa mala para o aeroporto. E a pessoa, ela volta sem nada. Então, você imagina, a pessoa, ela volta sem nada, ela chega ao Brasil, como é que ela sai de Confins e vai, por exemplo, para Rio Branco, no Acre? Então, essa entrega, quer dizer, ela também revela um descuido do Estado brasileiro com a sua própria população, que já tem um descuido com a população aqui de forma geral, mas isso também revela um descuido muito claro e também demonstra que o motivo apontado por ser Confins, ele é um motivo que ele não se sustenta, ainda que Minas Gerais leve essa fama pelas as redes migratórias bem estabelecidas para os Estados Unidos, né? Você falou no início, Gustavo, que na prática não há grandes diferenças entre o que democratas e republicanos fazem no poder, que as políticas, né, dos Estados Unidos para o problema da migração é a política mais de Estado. Mas, voltando a esse ponto, né, e aí acho que caminhando para o final, né, Chico? Brasileiros que estão nos Estados Unidos, já estabelecidos há mais tempo, a gente vê a imprensa falando muito da aflição dessas pessoas. O que é mais provável que aconteça com eles agora, com essas promessas feitas pelo Donald Trump? Eu acho que eu acho que vai haver um endurecimento, como a gente comentou, sobretudo na fronteira para quem tentar entrar, né? Porque aí eu acho que tem uma série de espaços que elas estão conectados para a gente entender, por exemplo, essa pergunta. Você tem um Estado brasileiro em que ele está mergulhado ele já vem há muito tempo mergulhado numa crise econômica. Então, você tem um aumento de brasileiros saindo, que seguem saindo. Então, essa população ela vai enfrentar esse problema quando, por exemplo, se deparar na fronteira. Os que estão lá dentro, você tem uma série de ameaças sobre aquela população que está aguardando visto. Né? Porque você tem pessoas que estão há 10 anos aguardando uma resposta. O que ele diz é que essas pessoas elas podem ser deportadas. O endurecimento, e aí eu acho que tem um outro ponto importante, que é tanto o governo Trump quanto o governo da Câmara, eles, se vocês olharem o plano de governo, foram planos de governos destinados ao que eles chamam de uma população de trabalhadores, que seria a classe média e média baixa dos Estados Unidos, que é aquela população maior afetada pela crise econômica que o país enfrenta e que é uma crise, né, não sou eu falando, mas você tem uma literatura hoje explorando isso muito bem, que é um país em decadência. Né? É um país, então, em que a gente está presenciando uma perda de
de poder, sobretudo na região, e isso tem um impacto muito forte no próprio estilo de vida com que a população americana ela se consolidou no país. Então, eu acho que a política migratória ela é uma resposta a essa população. E aí eu acredito que ela vai estar diretamente ligada à resposta que eles têm que dar, ou o Trump agora ele tem que dar para essa população do próprio país. Então a tendência é, sem dúvida, endurecer, e acho que vai ficar, acho que é uma tendência geral, né? Porque não só lá, mas eu acho que toda a América, de forma geral, ela está sob risco de volta de governos ou de manutenção desses governos conservadores no poder, que é o que a gente aqui está sob ameaça nas eleições de 26, né? Então, se você imaginar que você tem aí a volta ou a aparição de uma outra figura de extrema-direita no Brasil, essa população ela fica mais fragilizada que está lá. Né? Porque se você acompanhar, por exemplo, o que o Bolsonaro fez, ele não só facilitou a deportação desses brasileiros, mas todas as políticas que foram feitas durante o governo Fernando Henrique e o governo Lula, sobretudo, por exemplo, apoio para a construção de casas de imigrantes, para fortalecimento político de brasileiros fora, para se organizar politicamente, o Bolsonaro ele foi desmontando isso. Uma série de consulados foram fechados. Na época em que o México, ele, sob pressão dos Estados Unidos, ele passa a exigir visto para brasileiros, e aí você tem brasileiros chegando no México, o que o Bolsonaro faz? Ele fecha o consulado brasileiro. Então você imagina, o Estado ele vai sumindo desses espaços. E aí essa população ela fica ao léu. Então é bem possível que isso siga, e eu acho curioso, porque nós tivemos uma troca de governo, e se a gente lembrar o governo Lula, na época das eleições, sobretudo através da figura do Celso Amorim, havia uma forte fala de que essa questão da deportação ela seria equacionada. Passados 2 anos, ela não foi. Então, isso também mostra o quanto o governo que a gente tem atualmente ele é um governo extremamente fragilizado, sobretudo diante de tantos problemas e a oposição que ele tem no Congresso. Né? Então, eu acho que o que não tem a bola de cristal, mas o que tudo sugere é que sim, que vão ser anos bastante difíceis para essa população que aumenta e que está sob ameaça de ter um governo em que as políticas externas elas voltem a ficar fragilizadas, né? Certo. Bom, já caminhando aqui então para o final, a gente gostaria de agradecer, né, Mac, o professor Gustavo, por esse momento aí que ele tirou para compartilhar com a gente. Muito interessante. Acredito que os nossos ouvintes também gostaram do episódio. Muitas questões para serem pensadas, né? Outras que a gente vai ver no decorrer aí dos próximos anos, principalmente agora com a mudança de governo nos Estados Unidos. Você quer fazer mais alguma consideração, Mac? Não, apenas agradecer, colega Gustavo Dias, prezado, né? Colega do departamento não, do PPGH Unimontes. Depois a gente marca um outro bate-papo aí com uma temática semelhante, né, Chico? Isso, foi uma honra recebê-lo. Espero que ele possa voltar mais vezes. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite e é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Um abraço, Beleza. obrigado. Um abraço. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.